trabalho com a escrita alfabética é uma via potente e possível quando se trata da escolarização de crianças com autismo. E para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo hoje a Edilaine Geles, né, que é especialista em alfabetização, e a gente vai tirar todas as suas dúvidas. Se você está me assistindo agora e quiser fazer alguma pergunta, quiser mandar sua pergunta por escrita, pelo WhatsApp, por áudio, tá? Mande a partir de agora, que ela vai estar aqui para responder todas as perguntas de vocês. No 3262-0404. 3262-0404, tá bom? Tudo bom, minha amiga? Seja bem-vinda à Manhã da Gente. Como vai? Tudo bem, muito obrigada. Bom dia a todos, né? E muito obrigada pela oportunidade. Vamos lá, vamos saber como é que trabalha, assim, né, com crianças, a questão da alfabetização, né? Principalmente com as crianças autistas, que é o tema da gente hoje. Certo. Eu ministro muita formação para professores e pais também, Marília. E eu sempre digo que a alfabetização ela é um processo único, independente da idade ou do aprendiz que nós estamos tratando, seja uma criança típica, um adulto, o processo é o mesmo. Mas quando nós vamos falar em específico do autista, nós temos que olhar algumas questões necessárias, porque eles precisam ter um desenvolvimento que nós chamamos de... que precisa acontecer antes da alfabetização, ou pré-alfabetização, que seria a criança na educação infantil, aquela criança de 4, 5 anos que nós já enviamos para a escola. E essa criança com transtorno do espectro autista tem justamente isso, esse transtorno é nesse desenvolvimento. Então, se ele não adquirir esse desenvolvimento, a gente não consegue fazer o processo de alfabetização. Entendi. Como as pessoas, tipo os pais em casa, eles podem trabalhar com as crianças que estão, né, principalmente na alfabetização agora. É o primeiro ano que hoje em dia a alfabetização está começando a ler, escrever. Como que as pessoas, os pais, né? Eu falo os pais porque os professores já trabalham na escola, né, com essas crianças. Mas e os pais? Como é que eles podem incentivar trabalhando um pouco mais para que eles possam vir a aprender mais rápido? Um processo que é inicial, que nós já fazemos desde a educação infantil, que é muito simples de fazer e que é possível fazer em casa, e esse apoio irá ajudar muito a escola, que é a questão de consciência fonológica. O que é a consciência fonológica? Ela não é método nenhum, ela pode ser usada independente do método que a escola utilize, e é brincar com seu filho sobre sons. Quando você fala assim, o que rima com Marília? O que rima com mesa? Então, não importa a escrita, Marília, a gente vai pro som, tá? Então, brincar, mesmo no almoço, cozinhando em casa, assistindo uma TV, no momento de troca de roupa, tá pondo um sapato, o que rima com sapato? Ai, pato. Essa habilidade auditiva é muito importante para a alfabetização. E mesmo com os autistas a gente pode trabalhar isso, mas a gente tem que fazer uma consideração importante que às vezes o autista não tem essa habilidade ainda, que é anterior e ele não desenvolveu, por isso que tem o transtorno. Mas a gente começa com isso, tanto nas crianças típicas como nas crianças com deficiência ou nos transtornos como o autismo. É engraçado, é mesmo, o som, né, incentiva a criança a aprender um som mais rápido. Por exemplo, eu tinha a professora de Caio, que era professora de reforço, né? E eu escutava ela falando, Caio, olha o som. Aí ela fazia sapo. Começa com que letra? Aí eu fazia, Maria, que a paciência tem que ter a paciência do mundo todo, viu, gente? Porque pra poder a criança entender que sapo começa S, entendeu? Exato. Quando era o R, né? Fazia aquele som do isso, forte, mais fraco. Né? Exatamente. Para poder a criança entender que era para poder ir pegando, né? Exato. Com o sonzinho você vai incentivando a criança a pegar mais rápido as letrinhas, né? Mas tem uma pergunta no telão, Jona? Na tela? Então, vamos lá. Joga aqui a pergunta. Bom dia, Marília, eu sou Carla, tenho um filho autista e ele é autista tem 2 anos, só fica em casa. Qualquer escola posso colocar ele? Hoje em dia, uma pessoa que é autista pode estudar em qualquer escola? Ou é bom sempre procurar uma escola que... Ou tem esse negócio de aceitação hoje? Ou toda escola tem que aceitar? Então, nós estamos num momento aqui na Paraíba muito importante, né, Marília? Foi aprovado um projeto de lei
recentemente, do Estatuto da Pessoa com Autismo. Então, um ganho para o Estado maravilhoso, o Estado está de parabéns, voltado toda essa conscientização de direito. Legalmente, nós temos que inserir as crianças na escola a partir de 4 anos. Antes disso, não há legalidade, mas a família pode procurar. No caso, como se ele já tiver um laudo, for laudado, for comprovado que ele tem o autismo, quanto antes começar terapias, por exemplo, psicopedagogo, eu faço esse atendimento no meu instituto, onde eu atendo essas crianças. Então, é um trabalho fora da escola. Mas nessa idade, ele vai frequentar uma creche. Ele tem direito sim, né? Mas não é obrigatório, vai depender de vaga, de oferta do município, onde está. Mas quanto antes a gente começar essa estimulação, principalmente na questão do olhar, Marília, porque o autismo, a maior dificuldade dele são nas interações sociais. E a gente não consegue alfabetizar uma criança se a gente não cuidar do olhar. Nós temos uma habilidade que chama olho-mão. Porque você não pode fazer as coisas com o olhar em outras coisas. Exatamente. Né? E na escrita, então, o olhar acompanha o movimento da mão. E a questão do olhar no autista é uma coisa que a gente começa a trabalhar desde cedo. E imitação também. Parece que imitar é muito simples, né? É uma habilidade que a gente vê muito, que não foi desenvolvida no autista. Quando você fala assim, olha, faz assim, e ele não faz. Essa mãe pode ver, por exemplo, observar como que está essas questões no seu filho. Uma coisa que ela pode ajudar em casa, a criança, mesmo que ela não esteja na escola, é buscar o olhar da criança. Como que a gente faz isso no autismo? Tudo que eu for mostrar para você, para ele não vai olhar. Ele tá olhando em alguma coisa. Você traz o objeto para sua frente, né? Põe na sua frente, põe perto do seu olhar, para que ele olhe para o objeto e para você. Aí você tira o objeto e ele tem o olhar com você. Então nós vamos fazendo isso, intensificando, até que ele comece a falar olhando para você. Então tudo que você quer buscar o olhar do autista, você traz o objeto, seja um brinquedinho. Qualquer coisa, você traz, cara, exato. Por exemplo, se você não tivesse com o olhar em mim, eu vou te chamar, vou pôr o objeto na sua frente e vou trazer ele aqui, ó. Aí você vai olhar para mim. Então eu tenho contato visual. E isso é uma habilidade fundamental, com 2 anos para já começar a trabalhar isso, né? E a questão de apontar, se ele não tiver a fala. Mas sim, ele tem direito. E o que eu estava falando do projeto de lei, uma grande dificuldade que a gente vê é isso. Não pode recusar a matrícula de ninguém. Isso é constitucional, né? Isso é acima de qualquer lei, de qualquer estado. É Constituição. Nós temos direitos para todos. Vamos lá, tem mais uma pergunta, que é áudio agora, solta. Bom dia. Eu fiquei sabendo essa semana que o filho de uma amiga minha, ele foi discriminado na escola. Os meninos fazem bullying com ele. E também tem a questão da mãe ter ido lá falar com a pessoa responsável, né? Mas aí eles não fizeram nada, disseram que já fizeram o pedido da cuidadora, mas até agora não chegou nessa escola. Aí eu queria saber como é que ela pode proceder nesse sentido. Isso é uma questão difícil, porque nós temos leis, então, por exemplo, o projeto de lei foi muito bom, essa validação, esse ganho, né, dessa aprovação, mas ainda as famílias, Marília, vivem numa luta constante de ter o direito garantido. É verdade. Isso é uma questão humana mesmo, né, que antes da gente ver a criança ou o laudo autismo, ele é um ser humano e ele tem os direitos dele. Então, um meio é conversar com essa escola, a gente busca, por isso que a gente tem que conhecer a escola do filho, uma escola que realmente valorize isso e que essa inclusão seja feita, né, para não acontecer isso. Só que também é muito difícil, por isso que é bom esses projetos, o seu programa está de parabéns por abrir essa pauta tão pertinente de conscientização e de falar isso, porque eu como coordenadora pedagógica já vivenciei isso. De uma criança com deficiência na sala e algumas famílias não aceitavam. Queria que todo jeito que a gente tirasse a criança da sala para o filho não ter contato. Meu Deus. Então a gente precisa muito falar sobre a pauta, se pôr a empatia sempre, se pôr no lugar dessas famílias, porque é um trabalho árduo. As famílias, as mães, Marília, às vezes se dedicam totalmente para essas crianças, deixam
carreira de lado, deixam vida pessoal para cuidar do filho. Ninguém escolhe uma criança com deficiência, ninguém escolhe uma criança com transtorno, né? Eu acho que isso é além de nós, é Deus que nos dá, porque é um presente. Eu trabalho com crianças com deficiência e eu aprendo mais do que eu ensino. É verdade. Né? Então, é sempre o diálogo. Se você vê que não tá surgindo isso na escola, procure uma outra escola. Sempre vai ter uma gestão, uma professora que acolhe, que vê o humano da criança, mas não deixe seu filho sofrer. Porque é uma luta constante. Ou judicialmente, Marília. A gente tem mais perguntas, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Como incentivar a criança a escrever? Tem criança que escreve, por exemplo, numeração, letras. Às vezes, né, ela escreve certo. Às vezes ela escreve o contrário. É normal? É normal. O contrário, quando tá na alfabetização? É normal. É normal você, tipo assim, a criança não colocar a numeração corretamente, 1, 2, 3, 4, seguido, A, E, I, O, U, tipo, trocar o local? Exato. É normal isso? É normal isso ou não? Isso faz parte do processo, Marília. Tanto como agora nós temos avanços na educação também. Eu costumo dizer assim, você aceitaria ficar com o primeiro carro que foi fabricado? Não. Os carros renovam, a gente troca, a gente quer com todo o conforto, com toda a tecnologia. E a educação, às vezes, não. A gente fica assim, mas comigo foi ensinado assim. E a gente busca uma alfabetização, um ensino de quando nós estávamos na escola. Nós tivemos poucos avanços, mas nós tivemos avanços na educação. Uma é sobre como a criança aprende. Porque nós temos uma pesquisa muito importante que a gente trabalha com ela, que se chama Psicogênese da Língua Escrita, de 2 argentinas, que trouxe esse olhar. No meu tempo, quando eu errava, vinha assim, errado. A gente só tinha uma opção. Era isso mesmo. Ou você acertava, ou você errava. Eu me lembro, no meu tempo de escola, que eu tinha 10 questões para estudar para a prova e eu decorava até o ponto e a vírgula, porque a gente tinha que dar a mesma resposta. Então, era um outro tipo de conceito de alfabetização. Esse estudo estudou como que a criança aprende, que nós não tínhamos. Então, isso é muito comum, porque é uma sequência, não é o tão importante da alfabetização, porque você pode conhecer o número 30, que é da sua casa, ou 37, que é do seu sapato, 36, que é do meu sapato, e você não conheceu 50, não conheceu 15. Então, é a parte social que nós falamos do conhecimento. E a questão fonológica também vai aparecer erro assim, Marília, que é muito importante. A criança, quando começa a escrever, é que os pais não aceitam, que fala assim, professor, eu já fui julgada por pai com isso. Professora é burra, ela não corrige, meu filho está escrevendo errado e ela está dando parabéns. Por exemplo, casa. É uma palavra muito comum que as mães vão observar que eles escrevem errado. Eles põem a letra K. Porque acha que é com K. Porque é o nome da letra Z e o A. Só que nós temos uma regra. Nós temos uma regra ortográfica que o S no meio das vogais tem som de Z. Só que a criança não sabe essa regra ainda, ela está no começo do processo. Então, pra gente que entende o processo de alfabetização, tá maravilhosa a escrita da criança, porque ela tá fazendo relação letra-som. Ela não corrigiu ainda e ninguém dá o que não tem. Então, essas trocas é comum. É verdade. Essas trocas é muito comum. E mais importante do que saber a ordem alfabética é fazer essa relação de letra A e ele saber o que é A. Você falar e ele saber que é um S ou que é um Z. E isso é um processo. E não tem que ser A, B, C, D, E. Bom, isso porque fica memorizado. Porque, né, gente, a criança às vezes até sabe falar, mas às vezes quando vai colocando, aí fica como é o B mesmo. Às vezes até esquece, a gente esquece as coisas pra criança, né? Às vezes, 1, 2, 3, como é o 4, mamãe, né? Às vezes esquece. Ou aí às vezes a gente já usa aquela questão da a cadeirinha, o 4 é a cadeirinha, o 2 é o pato, a gente sempre bota, né? Exato. Mais ou menos dessa forma, para poder a criança memorizar que aquele número é esse, né? Mas, vou fazer o seguinte, eu vou pro intervalo bem rapidinho, na volta eu vou colocar as perguntas aqui dos nossos telespectadores, tá bom? Volto já. A melhor conexão é aquela que te ajuda a aprender.